Fala, meus amigos youtubers! Tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro Domus Talk. Eu sou Said Abud. E eu sou Cristina Moura. Nós vamos contar hoje aqui e bater um papo com a Cris da história de vida dela. Foi uma das histórias mais surpreendentes, mais motivadoras, mais inspiradoras que eu, nesses meus 44 longos anos de vida, tive a oportunidade de ouvir. Altamente revigorante, emocionante. E se eu ficar falando aqui, eu vou criar 1001 adjetivos positivos aqui para a história da Cris. E aí, a gente vai trocar esse bate-papo e a Cris vai começar contando um pouquinho da história dela. Eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai interagindo aqui, né, Cris? Sim. Cris, conta aí um pouquinho como é que começou, onde é que você nasceu, como é que começou realmente a tua história aí? Eu sou natural de Maranguape, né? Nasci em Maranguape, vivi em Pajuçara, Maracanaú, desde sempre. Nasci e me criei naquela região. Sempre foi uma vida muito humilde, né? Meus pais ralaram muito pra criar a gente. Eu lembro que quando eu era criança, que eu ia pra escola, às vezes eu não tinha um caderno pra estudar, eu pedia a folha e o coleguinha pra fazer minhas tarefas, né? Mas sempre fui esforçada, eu sempre sabia onde era que eu queria chegar. Só que eu me perdi no caminho, né, com algumas amizades. Eu estou abreviando, porque se eu falar tudo, vai ficar muito... eu me perdi na minha adolescência, com algumas amizades, e daí comecei a usar drogas. Foi o período mais difícil... A partir de quantos anos, Cris? Que eu vivi... Olha, foi há 13 anos atrás. Eu tenho digo 38 assim, anos. Tu começou a usar droga com quantos anos? Mais ou menos, acho que uns 19. Porque a minha filha tinha o quê? 3 anos. Ela tem 15. Ela já tinha nascido? Já tinha 2 filhos. Caramba! Já tinha 2 filhos, né? E... Na verdade, quando eu via meus colegas lá, né, usando a cocaína e tal, eu falava pra eles, gente, vocês vão acabar com a vida de vocês, não façam isso. E eles, não, mas é só curtição, é só um dia e tal. E nisso a gente vai e cair na besteira de testar, pra ver que isso é bom e tal, pra durar uma noite numa festa, beleza. E aí, aconteceu que eu queria usar todo dia, comecei a usar todo dia. Começou a usar cocaína? Cocaína. Caramba. E todo dia eu queria, não tinha de onde tirar, e acabei com tudo que eu tinha dentro de casa. Troquei, né? Tudo mesmo, literalmente. Fiquei sem nada. Nada. Muito humilhada, muito discriminada pela sociedade, muito humilhada, porque ninguém acreditava mais em mim, nem eu mesma acreditava mais em mim, né? Eu achei que não tinha mais nem solução pra minha vida. E... tentei já suicídio também na época, porque era uma coisa que doía tanto na minha alma, que eu não entendi como foi que eu cheguei àquele ponto. E vou mostrar as fotos, né, no decorrer da nossa palestra hoje, vou mostrar pra vocês. E foi o período que eu mais sofri, porque eu já tinha minha filha tinha 3 anos, né. Foi na época que eu já comecei a querer me sair, foi quando ela me pediu pão. Ela disse pra mim, ai gente, eu vou chorar. No outro dia de manhã ela disse pra mim assim, mãe, eu tô com fome, quero pão. Você imagina aí uma criança, né, que não tem culpa dos seus erros, pedir algo e você não poder dar, principalmente comida. E eu tinha muita vergonha de bater na porta dos meus pais pra pedir, porque eles sabiam a situação que eu vivia. Então, esse aí foi a motivação que me fez sair disso. Eu usei droga acho que uns 2 anos aí, 3 anos, muito tempo, né? E eu comecei a procurar Deus, porque eu não vi outra maneira, porque foi justamente nessa época que eu tentei o suicídio, né? Porque eu não aguentava mais, eu não queria ver mais a minha filha naquela situação, eu não queria mais aquela situação, eu já estava saturada, cansada. E só muita crítica de um lado, crítica do outro, porque a gente espera ajuda, mas a gente não tem. Então eu mesmo procurei a autoajuda, fui pra igreja, me batizei. Sou evangélica, né? E consegui. Pra glória de Deus até hoje, nunca mais. Quem te levou pra igreja? Eu. Tu mesmo? Qual igreja? Na Adventista, na época foi a Adventista, né? Só que hoje eu não faço mais parte da Adventista, mas foi lá que eu busquei, foi lá que eu clamei. Porque você chegar ao ponto de colocar um fio de energia no cabo de
porque meu banheiro era muito pequeno, né? Muito baixo. Porque, na verdade, a casa que eu morava, que eu disse pra você, era muito... Não sei nem se podia se chamar de casa, chovia mais dentro do que fora. Mas, enfim, era o que o meu pai tinha me dado na época, era o que eu tinha. Apesar de eu passar 3 dias e 3 noites vagando, eu vivi uma época debaixo de um pé de azeitona. E quem passava eu pedia dinheiro pra comprar droga, né? Era isso. Onde era esse pé de azeitona? De frente à casa que eu morava. Que eu não trouxe. Às vezes tu passa lá? Passo, inclusive eu reformei a casa todinha e não consegui mais morar lá, porque eu passei tanta coisa ruim, aí eu vendi pro meu irmão, tá com meu irmão agora e eu tô morando no outro canto. Tá? E não é fácil você sair, mas tudo na vida existe escolhas e decisões que só você pode tomar. Então naquele momento só eu poderia fazer alguma coisa por mim, porque não tinha ninguém, olhava para o outro, para um lado não via solução. Olhava para outro, não via nada. Eu digo, meu Deus, só tem você, só tem o Senhor para me ajudar. Então foi no momento que eu coloquei o fio de energia para mim mesmo necessidade, porque eu não aguentava mais naquela... Eu queria acabar com aquela dor. Era isso que eu queria. Mas na hora que eu coloquei aqui o Espírito Santo de Deus me tirou de cima daquele banco, porque só tinha ele não tinha ninguém. Só tinha aí Deus, não tinha ninguém em casa. Estava realmente decidida a acabar com aquele tormento todo. E aí foi a partir daí também que eu disse, não, já chega, não dá mais pra mim, eu não aguento mais. Então, o que te fez desistir? Nesse momento? Foi a situação de não ter apoio. Não, eu digo o que é que te fez desistir de descer do banco? Foi o Espírito Santo de Deus. Não teve outra coisa, só tava eu em casa. E na hora que eu peguei aqui, uma força sobrenatural me tirou dali. Me tirou. E aí eu comecei a chorar, comecei a pedir perdão a Deus por eu ter pensado em fazer aquilo e tal. Eu digo, meu Deus, eu vou acabar morrendo. Aí foi quando eu realmente decidi que não dava mais pra mim. Porque aquela vida, foi uma vida que eu nunca desejei. Eu nunca quis viver aquilo. Então eu vivi por uma consequência de um ato que eu fiz de experimentar algo que eu não sabia o que era novo. Eu não sabia os danos que aquilo ia me causar, né? E vivi esse inferno todo, porque não foi fácil. Eu tô resumindo aqui, mas você passar 3 anos disso, 3 anos, é muita coisa. Um filho pequeno, sozinha. Tinha minha mãe que nunca soltou minha mão, né? Graças a Deus. Mas eu desacreditada, totalmente. Você não sabe como é você passar assim pelas pessoas, é mesmo que passar um cachorro. Era a Cristina, né? Antigamente. E aí, vou já pular pra parte que eu entrei na auge, posso? Pronto, eu vi isso aí tudinho, passou um tempo, aí eu comecei a buscar trabalho, buscar alguma coisa, e aí um amigo meu me ofereceu pra me passar uns dias cuidando da avó dele no Hospital do Coração. Eu digo, vou, que eu tô sem trabalhar, tô precisando. Fui, fiquei com ela lá, ficava de semanas, passava semana lá, você sabe que ficar em hospital não é fácil, né? Mas era um momento que eu estava precisando, então eu fui. E lá eu conheci um pastor chamado Al Disney. E ele viu a forma que eu me comunicava, né? Que eu falava muito bem. E ele disse, você não trabalha de carteira assinada? Eu disse, não, tô só aqui cuidando da irmã Raimundinha mesmo. Aí ele falou pra mim assim, pois manda um currículo seu pra mim, que eu vou levar pra empresa que eu trabalho. Aí tá certo. Aí passou do sentido, quando foi na outra semana, eu preciso mandar o currículo pra aquele pastor. Aí mandei. Me chamaram na Auge Motos na época. Era ali mesmo? A Auge sempre foi aí, só que não era nessa estrutura, né? Era uma estrutura mais... Eu lembro. E já era bonito, porque quando eu vim, quando me chamaram pra entrevista, pra você ver como às vezes... Como você não pode, assim, contar com as pessoas, né? Porque quando aconteceu de eu vir pra Auge Motos, procurei várias pessoas para pedir uma calça emprestada para ir para entrevista. Porque eu não tinha uma roupa nova, não tinha uma roupa decente. Não sabia como era a estrutura da empresa, mas mesmo assim eu vim com o que eu tinha. Com uma blusinha mais ou menos, uma calcinha mais cinza, né? Porque não era mais nem preta. E aí, meu Deus... E mesmo assim eu vim. Eu precisava urgente de uma solução para minha vida, né? Eu tinha sede de mudar, eu tinha sede de vencer. E eu vim. Quando eu cheguei na calçada, eu pensei em voltar. Eu digo, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Onde eu estou? Que lugar é esse? Porque eu nunca vi prédios, né?
Moro em comunidade, ainda moro, mas eu moro numa casa bem melhor do que o que eu tinha antes. Tenho o meu conforto no meu lar. E eu pensei em voltar, disse, não vou conseguir, não tinha ajeitado o cabelo, não tinha unha feita, tinha nada. Eu vim com o que eu pude ter no momento. E mesmo assim eu decidi entrar. Se eu não entrar, não vou saber se eu vou ficar ou não, eu preciso dar espaço, né? Então eu resolvi entrar. Na época eram duas pessoas entrevistando, que era o Bronze e o Vitor, né, que eram os chefes da época. E ali disse, senhor, é aqui que eu vou dar o meu melhor, então vou agarrar essa oportunidade. E aí eles começaram a fazer entrevista e tal, não fiquei nervosa. Eu acho que tudo foi através de Deus essa porta, porque quando eu comecei a trabalhar na Alja, a Raimundinha ganhou alta, que era a célula que eu cuidava. Nunca mais ela voltou para o hospital do coração. As coisas de Deus eram assim. E aí, quando eu entrei, quando eles me ligaram para dizer que eu tinha passado na entrevista. Como foi a entrevista? A entrevista eles perguntavam para mim o que era que eu já tinha feito e tal. Aí quando eu falei para eles assim, eu falei para eles só, eles disseram, você tá aqui com qual objetivo? Eu digo, eu estou com o objetivo de mudar a minha vida e dar o que você precisa, que é o resultado. Mas você já trabalhou em quê? Aí falei várias coisas que eu trabalhava e falei, olha, eu já trabalhei na SEASA. Você sabe que SEASA é selva? Você acorda de madrugada, o seu melhor sono para você estar lá. Então era eu trabalhei na SEASA e lá todo mundo vende o mesmo produto. Você vende melão aqui, outro vende melão, goiaba, todo mundo vende a mesma coisa. Mas eu tinha o meu diferencial. Ele, qual era o seu diferencial? Eu saía chamando as pessoas. Olha o melão, olha a melancia. E praticamente puxava o povo pelo braço para comprar onde eu estava. Meu diferencial era esse. Porque se eu quisesse vender o mesmo produto que as pessoas estavam vendendo, eu tinha que me diferenciar de alguma forma. Então era isso. E eu era sempre muito alegre, né, lá, mesmo com muita dificuldade, e era isso, eu chamava o pessoal para comprar lá. E quando eu falei isso, foi mesmo que... Fica a dica aí pra Honda, viu? Fica a dica pra Honda. Eu rodei em todas as concessionárias da Honda para comprar uma moto para a empresa. Atendimento ruim em todas. A Cris quase recebe a gente lá na pista, lá no asfalto. Ela foi me buscar lá no meio da rua, quase. Desse jeito que ela tá dizendo aí. À noite, né? A loja quase fechando já. Pois é. E foi dessa forma que eles me contrataram. E eu fiquei tão ansiosa que antes de eu começar, eu já comecei a vender, né? Já comecei a vender para as pessoas que eu ia trabalhar com moto e tal, e tal, e tal. E a partir do meu segundo mês eu já comecei a bater meta e ganhar troféu. Porque eu botei na minha cabeça. No segundo mês? Eu vou ser a melhor. Eu vou entrar aqui com esse propósito. Porque a gente, na vida, a gente tem que ter propósito. Porque qual é o propósito? De eu sair lá da Pajuçara, lá do Maracanaú, para passar o dia numa empresa, se não for para me transformar a minha vida e dar o que a minha empresa precisa. Você tem que ter um propósito em tudo que você vai fazer na sua vida. E hoje eu sou, lá na loja são mais de 100 funcionários, né? Vendedores. Tem o vendedor, que é o melhor, o homem, e tem eu, Cristina Moura, que sou a melhor. Represento as mulheres da Motos, né? Sou a número 1. Já ganhei mais de 21 troféus, já ganhei várias viagens. Consegui meu carro, consegui minha moto, minha casa. E eu sou muito grata a Deus por tudo, porque eu acredito muito que tem muito toque de Deus na minha vida, né? Quem somos nós sem Deus? Nada, nós não somos nada. Porque tudo vem através dele, tudo vem por ele. E quando a gente alcança algo que a gente sempre sonhou, a vida que eu tenho hoje é uma vida maravilhosa. Você tem que fazer o quê? Agradecer, ser grato. Porque a gratidão, ela traz novas coisas para a tua vida. Então, se você que está me assistindo, se gosta muito de reclamar, pare a partir de agora. Porque murmura só traz coisas ruins para a sua vida. Então, seja grato pelo pão de cada dia, pela roupa que você veste, pela casa que você dorme, que você se aconchega, pelo seu trabalho principalmente. Ah, segunda-feira, não sei o que, trabalhar. Vai trabalhar, porque tem muita gente que queria estar no seu lugar e não tem oportunidade. Na verdade, o que você acredita que te fez ser a melhor vendedora da empresa, né? Porque assim, pra mim, eu sempre fico muito impressionado, até o dia que, lá em casa, quando eu olho, eu digo que eu enjoei, disse, a Cris ganhou mais um prêmio. Então, assim, qual é o teu combustível maior para manutenção da tua história, para conseguir manter essa pegada dia a dia? A gente sabe que às vezes cansa um pouco também. Cansa, né? Tem vários pontos, né? O principal deles são as minhas filhas. Como é que elas estão hoje? Ai,
Tem foto delas aí nos slides. Lindas e maravilhosas, né? Orgulho da mãe que tem hoje. A minha filha mais velha vai fazer 18 anos e todas as entrevistas que ela foi de Jovem Aprendiz, ela sempre mencionou a mãe dela como uma inspiração. Isso para mim é muito gratificante, né? E o que me dá combustível também é realizar o sonho das pessoas, porque não tem coisa melhor do que você ver alguém com o sonho realizado, porque eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é você precisar de algo, porque hoje o transporte ele não é algo que é luxo, é uma necessidade de todo mundo. Todo mundo precisa ter mais tempo para a família, todo mundo precisa se deslocar de um lugar para outro mais rápido. Então isso é o que me dá o combustível e também eu realizar meus sonhos através disso. Né? Tu vive muitas emoções humanas ali, né, Demais, Cris? demais. Olha, quando eu ligo para um cliente para dizer que ele foi contemplado, você não tem noção da alegria. Eu até fiz um vídeo com uma cliente minha, eu ligando para ela, chamada de vídeo e postei. Então aquilo para mim, gente, é a melhor coisa. Ai, Cris, mas é porque tu... muita gente pergunta assim, tu faz esse marketing todinho, mas é porque tu quer vender tuas motos, tu quer ganhar teu dinheiro. Claro, a gente trabalha para isso. Mas você vivenciar no seu dia a dia, você vê pessoas conquistando algo que foi um sonho de infância, é gratificante, é maravilhoso. E sempre eu estou buscando outras maneiras de fazer uma entrega mais emocionante, né? De estar sempre presente, eu faço questão de estar presente em todas as minhas entregas. Em todas. Eu não abro mão disso. Normalmente cria um vínculo, Cris, com o teu cliente? Sim, cria um vínculo, até porque a gente não pode abandonar um cliente, mesmo que depois que a gente vende, né? Porque daquele cliente vão surgir outros. Mas eu não digo não é nenhum vínculo. Tu tá falando em relação à amizade mesmo. Eu digo um vínculo de respeito, demais, carinho. demais. Essa cliente que eu liguei pra ela disse, eu te amo, Cris, eu te amo. É muito bom, entendeu? As pessoas verem você a ponte para realizar um sonho. E aquela pessoa ser grata a você por aquilo. É muito maravilhoso. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, tu ainda sente algum tipo de julgamento ou preconceito relacionado ao que tu passou? Acho que não, porque faz tanto tempo, né? O que eu vejo das pessoas hoje é o olhar diferente. Por exemplo, de saber que as pessoas testemunham a minha vida nas igrejas, né? Já ouvi falar que pessoas me usaram como exemplo lá, olha, Cristina era assim, e hoje é uma mulher transformada, é assim. Então eu vejo mais como uma inspiração mesmo. Julgamento hoje sobre essa questão não mais. Eu também sou muito... Eu não tenho religião, até nem gosto muito de religião, mas eu sou Jesus Cristo, né? O meu time é Jesus Cristo. E eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu acho que o teu propósito de vida, e assim, eu tô falando pelo que eu conheço da tua história, né? O teu propósito de vida é inspirar pessoas. Sim, sem dúvida. Eu acho que tu veio nesse planeta aqui para passar o teu quinhão de sofrimento, mas inspirar pessoas, porque como na igreja as pessoas testemunham a tua história, eu, que tenho um pouquinho de conhecimento, eu levo a tua história onde eu passo, entendeu? Toda vida que eu converso com alguém, eu abro o Instagram e digo, vou te contar a história dessa moça aqui, entendeu? Aí eu conto do meu jeito, né? Que eu crio algumas parábolas. O meu gerente também, o Giovanni, ele gosta muito de falar, ele tem muito orgulho, né, da pessoa que eu me tornei, porque quando eu entrei na Audi... Eu percebi, porque quando a gente finalizou, tu tava lá terminando a questão da documentação e tal, e aí ele me chamou para conversar, eu nem sabia que era o teu gerente. Aí ele disse, e aí, como foi? Deu certo? Eu disse, rapaz, essa menina é fantástica e tal, que negócio todo. Aí ele começou a dizer, cara, eu vou te contar a história dela. E aí normalmente eu sou muito falante, né? Mas aí na hora que o cara, assim, quando a Cris fala, ou então quando ele começou a contar a história, eu fiquei só ouvindo. Caralho, eu preciso chegar perto dessa menina de qualquer jeito. Tem algum cliente que marcou a tua trajetória na Auge? Eu acho que todos marcam, né? Mas um que tu diz assim, cara, esse aqui me marcou muito. Tem um que ele fez o primeiro consórcio dele comigo, ele era menor, né? E aí quando ele atingiu a maioridade, ele foi contemplado. A primeira moto dele foi uma Titan 160, o nome dele é Anderson. E a história dele é muito comovente, porque ele saía de Maracanaú
para ir para Quirais, que é onde tem aquelas piscinas, né? O povo que tem condomínio, para trabalhar nisso. Ele trabalha limpando piscinas. E todo dia ele faz esse trajeto de bicicleta. E aí ele fez o primeiro consórcio dele comigo, contemplou. Começou a ter mais clientes. Hoje ele vive no patamar de vida maravilhoso. Já comprou 4 motos comigo, já indicou várias pessoas. E eu sempre falo disso com ele, né? Eu disse, olha, eu admiro demais pela sua história, porque na sua idade, no ambiente que a gente vive, que a gente vivia, né? Era propício você ir para outros caminhos, mas não, você buscou realizar seus sonhos. Eu sou sua fã. E até hoje, todo cliente que aparece para ele, toda pessoa, todo amigo que queira comprar uma moto e realizar seus sonhos, você vai realizar com a Cristina. É só você falar com ela que não tem como dar errado. Então essa história para mim é muito tocante, porque é aquilo que eu sempre falo. É a força do querer. Tem até nos slides aí, a força do querer. Se você quer, então você pode, você consegue. Você só precisa fazer algo para você chegar onde você quer. Porque ninguém vai levantar da cama, ninguém vai sair do seu lugarzinho de conforto para vir fazer o que deve ser fazer. Que é para você chegar nos seus objetivos. Então ele me marcou demais, ele sabe, quando ele vê esse vídeo, ele vai saber que eu elogio ele muito. Se tu pudesse voltar no tempo e conversar com a Cris, lá dos 18, 19 anos, qual era o papo? Isso é pesado, né? Excelência, então, palavras para falar, mas... Meu Deus. Eu fazendo os slides e olhando essas fotos antigas, né? Eu já conversava comigo. Eu digo, meu Deus. Porque nem eu acredito, gente. Quando vocês verem as fotos, vocês vão entender o que é que eu tô falando. E nem eu chego a acreditar, sabe? Pra mim, eu tô num lugar assim, inimaginável. Eu nunca imaginei estar no status de vida que eu tô hoje. Não tô falando só de dinheiro, né? Tô falando de realmente de ser uma mulher importante na vida das pessoas. Na vida da minha diretoria, da empresa que eu trabalho. Eu sou referência hoje na Audimoto. A Audimoto é a melhor... Na Honda, né? A maior empresa aqui no Ceará, é a maior. E eu nunca imaginei que passou pela minha cabeça ir voltar ao passado e ver aquelas fotos. Aquela menina frágil, machucada, derrotada. As pessoas olhavam pra mim e diziam, essa daí não tem mais jeito. Essa daí nunca vai ser nada. Era o mínimo que eu ouvia das pessoas. Várias outras coisas de baixo escalão que eu não posso falar aqui. Mas eu diria pra mim mesma que eu venci. Eu venci pelas minhas filhas, eu venci pela minha família, eu venci por mim. E tenho orgulho de você, garota. Muito orgulho. Muito orgulho. Pra gente fechar, Cris, eu queria que tu dissesse aí para as pessoas no modo geral e para ficar registrado a nível de futuro, né? Para quem puder assistir o vídeo aí daqui a 20, 30 anos, sei lá onde é que a gente vai estar. A pessoa que acha que não vai dar, realmente que não tem mais saída. Chegou no final. Chegou no fundo do poço, né? Literalmente. Mas tem. Existe a saída. Primeiramente, você tem que buscar dentro de você uma força que você acha que você não tem. Mas você é mais forte do que você possa imaginar. Porque tudo, como eu falei, parte do querer, parte da gente, parte da nossa vontade, da nossa determinação. Se eu estou numa situação que você não pode me ajudar, e nem você pode, quem pode me ajudar? Eu. E Deus, claro, né? Mas Deus, ele é educado. Ele só me ajudou porque eu permiti que ele me ajudasse. Jesus entrou na minha vida porque eu deixei ele entrar. Eu digo, Senhor, eu não aguento mais, vem ser comigo, me ajuda. Não tem outra pessoa, não tem o que fazer. Só eu por eu mesma. Mas se você buscar dentro do seu interior essa força que vai te levantar e vai te abrir várias oportunidades de você se tornar uma pessoa melhor, você vai conseguir chegar em lugares imagináveis, como eu falei, inimagináveis. Nós somos capazes de coisas, Said, que às vezes, antes, como eu falei pra você, eu duvidava que eu fosse dessa capacidade. De falar, por exemplo, uma coisa bem simples, de falar de frente com a câmera. Pra mim foi uma coisa mais difícil na Audimotos quando eu entrei lá, foi isso.
E aí, algumas pessoas de fora que viu os vídeos, né, ficavam tirando chacota, mangando e tal, aquela coisa toda. E eu pensei em parar. Aí eu digo, falei pro meu chefe, eu vou parar de fazer vídeo, não quero mais não. Aí ele, mas por que isso? Porque as pessoas estão julgando e tal. Ele era muito frágil ainda, né? Porque quando eu entrei, ele disse, mas Cris, se for pra você colocar uma melancia na cabeça pra você vender as coisas, você vai colocar. Porque o seu sucesso só depende de você. Foi o que ele falou pra mim e eu trouxe pra minha vida. Então é isso que eu digo pra você. Seu sucesso, a sua mudança de vida, a sua transformação só depende exclusivamente de você. Pessoal, aqui tem uma galera que fica atrás aqui das câmeras e realmente a história da Cris é fantástica, é emocionante. Eu decidi fazer o nosso primeiro bate-papo com ela, realmente porque tinha motivo de ser com ela, tem motivo de ser com ela. Como eu falei, eu acho que ela tem um propósito de vida, né? E o propósito de vida da Cris é ser combustível. Ela é um combustível para a vida das pessoas, né? Agradeço a todos a oportunidade, agradeço a Cris por ter me dado esse presente de estar aqui com a gente. Realmente agradeço de coração, principalmente a Jesus Cristo, que ter permitido que ela viesse até aqui, ela tivesse disponibilizado o tempo dela. Sigam a Cris, eu queria que ela dissesse aí o Instagram dela, é Motivacional na Veia. E que Deus abençoe a todos. Nós vamos ter outras oportunidades e outras pessoas fantásticas aqui com a gente. E que Deus ilumine a vida de todos. Sigam lá a número 1 da Auge Motos, tá? Você vai lá no @Cristina Moura Auge. Segue a mulher. Fraterno abraço! Obrigada.